Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, hoje trazendo mais um tema da minha área de trabalho, que é o tema da divisão de bens no divórcio. Como fica a divisão de bens no divórcio? A priori, é importante que eu diga a vocês que a divisão de bens no divórcio vai depender do regime de bens que foi escolhido pelo casal na hora do casamento. Esse regime de bens, ele consta na certidão de casamento. Lá está presente qual foi o regime de bens que o casamento foi celebrado, por qual deles está contida essa cláusula do regime de bens. Caso você não tenha escolhido nenhum regime de bens, o regime de bens imposto a quem não escolhe é o regime da comunhão parcial de bens. Nós temos 4 regimes de bens previstos na nossa legislação. E o regime, quando nenhuma das partes escolhe um deles, o regime imposto pela nossa legislação é o regime da comunhão parcial de bens. Caso você tenha casado pelo regime da comunhão parcial de bens e tenha prosseguido para o divórcio, na hora da divisão de bens, todos os bens que foram adquiridos ao longo da relação do casamento, todos os bens que foram adquiridos pelas duas partes ou por uma das duas partes, qualquer que seja o bem, será dividido na hora do divórcio. Os únicos bens que não entram nesse momento, nessa divisão, são os bens doados, os bens que foram recebidos por herança ou por doação de uma das partes do casal. Estes não entrarão na hora da divisão de bens, porém todos os outros bens que foram adquiridos entrarão na divisão de bens. Tem casos também que são muito específicos, que eu trarei posteriormente em outro vídeo, que são algumas minúcias que também entram na divisão de bens no regime da comunhão parcial de bens. Caso você tenha optado por outro regime de bens, que não o parcial, você deve ter feito um pacto antinupcial antes do casamento. Somente através do pacto antinupcial é que pode ser escolhido outro regime de bens, além do regime da comunhão parcial de bens. Os outros regimes são o da comunhão universal de bens, o da separação de bens e o da participação final nos aquestos. O regime da comunhão universal de bens, como já diz o nome, comunicam-se todos os bens. Na hora da divisão dos bens, todos os bens vão entrar nessa divisão. Quando eu falo que comunicam-se, é que tem uma ligação. Então, todos eles vão ser divididos, vão ser partilhados na hora do divórcio, quando chega no momento da divisão de bens. Já o da separação de bens, ele subdivide-se em duas partes, que tem o regime da separação de bens convencional, ao qual as partes vão optar num pacto antinupcial antes do casamento, e tem o regime de bens da separação obrigatória de bens, que a lei prevê para quem, em algumas ocasiões específicas, como, por exemplo, uma pessoa com 70 anos ou mais, caso ela vá se casar, ela obrigatoriamente tem que casar por esse regime de bens. E tem mais algumas outras casos que terão que optar pela separação obrigatória de bens. Mas no caso aqui, o que é importante salientar é o regime da separação convencional de bens, que é o mais comum. E nesse caso da separação de bens, não se comunicarão os bens das partes, a não ser que seja provado que algum desses bens teve esforço mútuo das duas partes, financeiro, para aquisição de algum bem. Aí sim poderá esse bem, caso seja provado, tudo aqui tem que ser, na questão do divórcio, tudo tem que ser provado através de provas. Caso seja aprovado, poderá esse bem ser dividido, caso tenha existido esforço mútuo das duas partes financeiro na aquisição de algum bem.
E por último, o da participação final dos aquestos. Esse é extremamente complicado porque é um regime de bens que caiu já praticamente de desuso, não se ouve mais falar na escolha dele, porque ele tem muito a ver com a questão empresarial, é uma questão de ao final do casamento, num divórcio, ele vai ser feito um balanço financeiro das aquisições ao longo do casamento. Então ele é extremamente específico, detalhado, e não vem ao caso aqui detalhar ele especificamente, mas também é possível que seja escolhido esse regime de bens e na hora do divórcio terá que ser feito todo esse balanço que a lei prevê para esse regime de bens. Então, na hora da divisão de bens, é fundamental, né, que você se atenha ao qual foi o regime de bens que você escolheu na hora do casamento. E caso não tenha escolhido, foi imposto o regime da comunhão parcial de bens. Sempre que você pensar em se divorciar ou alguém que você conheça pensar em se divorciar, é bom que você pense antes e ajude essa pessoa a pensar sempre em se organizar para se separar, né? Nunca tomar essa decisão de forma repentina, sempre pensar bem antes de tomar uma decisão tão importante, tão complexa como essa, porque são diversas especificidades que terão que ser acertadas, como a questão dos bens, que é algo, quando o casal possui alguns bens, é algo complexo, muitos bens mais ainda, mas que certamente podem ser resolvidos ao longo do processo. Então, esses são os regimes de bens que certamente incidirão na hora da divisão dos bens, na hora da partilha dos bens. Então, a depender do regime, terão algumas questões específicas. Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo, né? Eu estou sempre à disposição para que vocês possam entrar em contato comigo por qualquer meio de comunicação. Caso vocês passem por essa situação de divórcio, já terem passado, ou estão passando, ou conhecem alguém que está passando, por favor, comentem no conteúdo, contem para mim como foi essa situação, como está sendo, e envie esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com quem está passando por essa situação para que possa tomar uma decisão de forma mais assertiva, né? Mais embasada. Então, muito obrigado, vamos juntos na construção do conhecimento e até a próxima.